Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à segunda aula do terceiro bimestre. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, o tema que estudaremos hoje será sobre possibilidade de vivência crítica e emancipada do lazer. Tá? Inicialmente, vamos definir, esses três conceitos, de vivência, de emancipada e de lazer, certo? Bom, o que é vivência, Vivência é um substantivo feminino, tá? Que é usado para identificar aquilo, tá? Que se viveu, né? Sejam as experiências, ou os conhecimentos adquiridos ao viver, né? Já o conceito de emancipada significa livre, independente, é o que foi liberado de determinada submissão, tá? Soberania e intolerância, Emancipado é aquele ou aquela, tá? Que adquiriu emancipação e é responsável por suas próprias ações, E por último aqui temos o lazer, O lazer, ele é uma forma de uma pessoa utilizar o seu tempo livre, tá? Dedicando-se a uma atividade que aprecie e que não seja considerado trabalho, certo? Bom, vamos agora identificar os diferentes tipos de lazer. Bom, temos o lazer noturno, temos o lazer espetáculo, temos o lazer esportivo, temos o lazer ativo e temos o lazer passivo. Bom, pessoal, primeiramente temos o lazer noturno, O que é o lazer noturno? O lazer noturno, ele se trata de todo o lazer associado à noite, Ou seja, é somente considerado as atividades que são feitas, depois do entardecer, à noite, E são atividades em que elas se desenrolam em bares, tá? Discotecas, E em outros lugares também que a música e a bebida são os pilares centrais, tá? Geralmente as pessoas utilizam o lazer noturno para se socializar, para se distrair, para conhecer algo novo. Em seguida, temos o lazer espetáculo. O lazer espetáculo é todo o lazer relacionado com espetáculos, que dentre eles são o que podemos distinguir os culturais, Quando vamos, por exemplo, visitar uma peça de teatro, assistir, assistir concerto de ópera, certo? Assistir um filme no cinema, certo? Um show, tá? Espetáculos específicos, como circo, apresentações culturais, dentre tanto outros. Terceiro, temos o lazer esportivo, O lazer esportivo, ele se refere à prática de algum esporte, Seja ele, por exemplo, um jogo de futebol, basquete, atletismo, vôlei, dentre tanto outros, certo? E temos, pessoal, uma diferença, tá, entre o lazer passivo e o lazer ativo, tá? Qual é essa diferença, O que é o lazer ativo, O lazer ativo é quando nós, participantes, a gente somos receptores e emissores de um estímulo, certo? Por exemplo, eu vou jogar futebol, Mas eu vou participar do time, certo? E eu vou estar, participando do jogo de futebol, e emitindo também estímulo para a plateia que está me assistindo, por exemplo, certo? Mas só é considerado um lazer porque eu não sou um jogador profissional, Eu jogo aquilo somente por diversão, certo? Já um jogador profissional, né? Por exemplo, da seleção brasileira, de um time aqui do Brasil mesmo, quando ele está jogando futebol, aquilo para ele não é um lazer, já é um trabalho, certo? Por isso que ele tem um salário, ele tem, suas patrocínios e etc. Já o lazer passivo, ele é o lazer em que nós, participantes, tá, somos unicamente receptor de estímulos, certo? Então, por exemplo, quando vamos a um estádio, nós ficamos ali na arquibancada, somente assistindo. Então, aquilo ali, nós somos passivos, nós só estamos recebendo estímulos, certo? E isso faz que nós sejamos passivos no lazer, certo? Nós não estamos participando. Por exemplo, é quando a gente vai a uma peça de teatro, certo? Quando nós ficamos na plateia e somente assistimos, nós estamos praticando um lazer passivo. Mas quando nós vamos a uma peça de teatro, participamos ali do elenco da peça
certo? E emitimos estímulos e também recebemos, tá, da plateia, já se torna um lazer ativo, porque estamos participando e estamos emitindo algo para a plateia, certo? Mas é somente considerado lazer se é feito por livre e espontânea vontade, tá? Aquilo ali não é um trabalho, certo? Bom, o lazer, ele é uma alternativa para se ser pensada fora do contexto escolar, tá? Outro exemplo também, pessoal, quando nós praticamos o lazer na aula de educação física, tá? Vamos jogar futebol, vôlei ou qualquer tipo de outra modalidade, não é considerado um lazer. Por quê? Porque quando eu planejo uma aula, certo? Eu preciso que vocês executem da maneira que eu planejei, certo? E que vocês emitam estímulos, tá? E sejam receptores também. Mas aquilo ali, muitas das vezes, não está sendo feita, tá? Por livre e espontânea vontade de vocês, tá? Então ela não é considerada um lazer, certo? Bom, o segundo tópico diz é um processo que se dá de maneira autônoma, tá? Porém que requer o conhecimento de suas habilidades e capacidades físicas, tá? E em terceiro, você é o gestor ou gestora do seu próprio aprendizado e exerce a sua própria autonomia, certo? Então, outro exemplo, quando nós trabalhamos uma determinada modalidade na escola, no contexto escolar, por exemplo, estamos trabalhando sobre o basquete, certo? Na escola, muitas das vezes nós aprendemos as regras, os valores, né, como se joga e etc. Ao sair da escola, né, e alguém quiser praticar, né, fora ali do contexto escolar, já pode sim ser considerado um lazer, porque esse aluno, né, você aluno, essa pessoa, já vai estar praticando por vontade própria e não porque a escola ou o professor determinou. Entenderam? Bom, os tipos e as formas para o lazer são diferenciados e multiplicam-se na medida em que as pessoas, individual e coletivamente, tá, exercem sua livre disposição de descontrair-se para poderem utilizar todo o tempo, né, possível na busca de prazeres e distrações. Certo? Como disse anteriormente, né, tem que ser por livre, espontânea vontade. Né? Vocês possuem o livre-arbítrio, né, do que querer fazer com o tempo livre de vocês. Certo? E não que alguém venha e estipule que vocês, né, venham fazer algo, né, e etc. Porque isso, né, tira de vocês o poder de escolha, certo? E o lazer geralmente só gera um bem-estar, né, gera uma sensação de prazer quando é feito, né, quando é feito com aquilo que nós escolhemos fazer, né, de maneira que nós sentimos prazer ao executar, né? Isso sim é considerado lazer. Bom, como podemos diferenciar, né, o lazer e a família? O lazer familiar, ele precisa ser estudado em seus objetivos e analisado em suas bases e consequências. Por quê? O lazer acontece em quase todas as famílias, né, que tenham condições mínimas de sobrevivência e em todas as que apreciam exibir-se unidas e estáveis. Tá? É preciso lembrar que o lazer em família, ele precisa atender ao prazer individual e coletivo. Né? A rotina das famílias geralmente é complicada. Por exemplo, muitas das vezes os horários não condizem, né, com todos os participantes da família. Muitas das vezes, por exemplo, os pais têm que trabalhar, né, em horários diferentes, né, vocês estudantes têm que, né, um horário específico para estar estudando, né, outras pessoas da família têm outras atividades específicas, né, para executarem também, e muitas das vezes, né? Por exemplo, é marcado um horário para executar uma determinada atividade de lazer, né, em família, e muitas das vezes nem todos podem estar presentes porque têm suas próprias, né, obrigações para, né, estar ali executando no seu dia a dia. Então, para se ter um lazer em família, é preciso, né, que o coletivo, né, concorde e esteja disponível, né, para um determinado horário, um determinado dia, né, estarem unidos e presentes, né, para estar executando um lazer, né, com todos presentes. Bom, já o lazer e os amigos
né, não é tão diferente, porque há amigos que só se tornam tão íntimos, né, que passam a ser mais valorizados do que os consanguíneos de primeiro grau. Por quê? Né? Os amigos, eles são indivíduos com os quais as ocasiões comuns da vida e do trabalho, né, tornam-se agradáveis, né, e as obrigações mais suportáveis, por exemplo. Né? E o lazer, quando praticado em um clima agradável, transforma desconhecidos em amigos. Certo? Então, muitas das vezes, um familiar não tem muito tempo para estar presente do seu lado, certo? Mas uma determinada pessoa, né, pode ser da escola, né, da própria rua em que mora, do próprio condomínio, certo? Ela geralmente pode estar mais presente do que um familiar. E ela acaba com o dia a dia, né, com o decorrer daquele contato que geralmente vocês podem ter, né, ela se torna mais próxima. E vocês acabam compartilhando um pouco mais da vida de cada um, né, um com o outro, e se tornando, né, mais próximos. Temos o lazer e a companhia, né? Bom, o lazer muitas das vezes ele pode sim ser praticado, né, sozinhos, mas também ele pode ser praticado com uma companhia ou mais, certo? E muitas das vezes se torna até muitas das vezes mais prazeroso, né? O porquê? A escolha da companhia para o lazer deve ser criteriosa, né? E de acordo com os recursos disponíveis, né? Porque a finalidade da recreação e as ligações, né, devem ser interpessoais. Uma das indicações para definir qual a companhia ideal é que nem todas as pessoas amáveis e boas possuem requisitos indispensáveis para participar de viagens e lazeres a serem vivenciados em comunidade ou solidariedade, né, com desconhecidos ou mesmo com amigos permanentemente ou habituais. Né? Por exemplo, marcamos uma viagem, né, para um determinado local somente para descansar, certo? Mas, no meio dessa viagem, um determinado amigo quer estar presente. Mas esse determinado amigo, ele gosta, né, de muitas festas, né, gosta de bagunçar, tá? Entre aspas. Então, esse amigo, quando chegar nesse local, né, ao você querer paz, descansar, sossego, né, e ele querer, né, totalmente o oposto, o contrário, né, isso pode causar um conflito, certo? Porque ao você querer descansar e ele querer ali curtir, né, conhecer lugares e etc., né, vai causar um conflito porque os interesses de vocês são diferentes. Então, resumindo, ele não seria uma companhia, né, ideal, né, para aquele momento. Então não quer dizer que ele é uma pessoa boa, agradável, que ele seria uma companhia, né, ideal para esse momento. Porque tem que ter uma finalidade específica de ambas as partes. Né? Se você está indo para uma viagem para conhecer lugares, somente para conhecer lugares, né, somente para curtir, né, a companhia ideal seria uma pessoa com o mesmo, né, com a mesma finalidade, certo? Você escolher uma pessoa que quer descansar e você quer curtir, não vai dar certo, porque quando vocês forem sair junto, né, essa pessoa ela não, eu vou querer ficar aqui descansando, né? E o seu desejo é outro, né? Isso vai causar um conflito. Então, escolher a companhia nesse momento é muito importante, né, para não causar esse conflito. Entendido? Bom, pessoal, essa é a atividade de hoje, tá? Estou disponibilizando uma apostila juntamente com essa aula, tá? Para vocês estar complementando, tá? O conteúdo. Em seguida, preciso que vocês respondam as questões disponíveis na plataforma, tá? Referente a essa aula. Não se esqueçam que essa atividade é avaliativa, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no fórum do GR8, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.